A ONU alertou hoje que o mundo está a caminho de aumentar as emissões de gases do efeito estufa em 10,6% até 2030. Na prática, isso quer dizer que é preciso fazer muito mais para atingir as metas contra o aquecimento global. Eu quero conversar agora com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que vai trazer mais detalhes, então, desse alerta que chega justamente às vésperas da COP27, que será realizada em novembro agora no Egito. Mari, na COP26 já houve ali uma série de metas que foram anunciadas, que os países precisariam cumprir e já estavam sendo até, em alguns pontos, criticadas porque os países não conseguiriam fazer aquilo que eles mesmos propuseram. E agora, com esses dados, a gente fica ainda mais preocupado, né? Bem-vinda. Exatamente, Cine, muito obrigada. Olha, o relatório que mostra uma situação preocupante, né? Então, o relatório prevê o aumento de 10,6% na emissão de gases do efeito estufa até 2030, o que representa uma pequena diminuição do último relatório, que previa um aumento de 13%, mas ainda assim a situação é preocupante. A gente ainda está longe de cumprir aquela meta do Acordo de Paris, o Acordo de 2015, que determinava o comprometimento dos países com adotar ações para limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus Celsius até 2100. A gente ainda está muito longe disso. Se os países continuarem do jeito que estão, se a coisa continuar do jeito que está, a previsão da ONU é de que o aquecimento no planeta será de 2,5 graus Celsius, né? Então 1 grau acima daquilo que foi acordado no Acordo de Paris em 2015, e isso é preocupante porque todo esse aquecimento, a gente fala em 1 grau, pode parecer pequeno, mas não é. Na verdade, é uma mudança muito grande. A gente está falando disso até 2100 e a cada grau que a gente vai subindo, a cada nível que a gente vai subindo nessa questão do aquecimento global, aumentam os riscos de desastres naturais. Desastres naturais se tornam cada vez mais frequentes. A gente está falando de secas, de ondas de calor, como as que a gente tem visto nos últimos tempos. Então, por isso, a ONU faz esse alerta e pede para que os países realmente se comprometam, tentem cumprir, né, aquilo que prometeram nessas reuniões, nessas conferências do clima, como essa que você citou, Cine, a COP26, que foi no ano passado, e agora a COP27 no Egito. E é claro que nesse ano toda a situação da guerra na Ucrânia piorou ainda mais, tornou ainda mais difícil cumprir esse tipo de promessa. Além disso, a pandemia também já tinha dificultado bastante nessa questão de você cumprir com os planos, cumprir com aquilo que estava feito, com aquilo que tinha sido acordado, mas esses encontros são importantes justamente por isso, porque fazem com que os países revisem as metas, adotem novos planos e formas de realmente cumprir essas promessas que fazem. E o alerta que os cientistas fazem aqui nos Estados Unidos é um alerta especialmente preocupante aqui, porque a gente teve cientistas dizendo que, por exemplo, as mudanças climáticas já mais do que dobraram as chances de a Califórnia ter uma mega enchente desastrosa, catastrófica, nos próximos 40 anos. Essa notícia saiu faz uns meses e isso teve uma enorme repercussão por aqui. Então, é um tema que é muito discutido aqui, muito falado, e até por isso o governo federal assinou aquele pacote, né, o maior investimento da história dos Estados Unidos para combater as mudanças climáticas, o investimento para o clima, 369 bilhões de dólares. A plataforma do clima foi importante, foi um pilar importante da campanha de Joe Biden. Ele teve uma dificuldade ali em acertar esse acordo, fazer esse acordo com o Congresso para passar esse projeto, precisou fazer concessões, enfim, foi um tempo de negociações aqui. Isso desde que Biden assumiu, esse projeto está em negociações no Congresso, mas os Estados Unidos aprovaram então esse pacote enorme para o clima, 369 bilhões de dólares, e isso foi importante porque realmente discute-se muito esse assunto aqui por causa desses alertas que os ambientalistas fazem sobre as consequências se os países não agirem, se realmente não cortarem as emissões dos gases do efeito estufa. Inclusive, uma outra medida também na Califórnia, né, já que eu falei sobre essa questão da mega enchente que pode acontecer nos próximos 40 anos, a Califórnia pretende proibir a venda de carros que se movem com gasolina até 2035. Então, a gente vê já esse movimento aqui nesse sentido de realmente tentar combater essas mudanças climáticas. Essas mudanças podem parecer distantes, né? Podem parecer algo de falar,
o mundo vai se aquecer em 1 ou 2 graus até 2100. Parece que isso não tem um efeito prático nas nossas vidas às vezes, mas tem sim. E a gente tem visto isso esse ano com essas ondas de calor, as secas, enfim, todos esses desastres naturais que devem se tornar ainda mais frequentes caso os países realmente não façam compromissos sérios e realmente cumpram aquilo que prometem nesse sentido. Cine e Marcela, de volta com vocês. Só falar não faz diminuir a emissão de gases do efeito estufa, né? Mário Jean Jacques, obrigado pelas informações.